Quando a saudade bater e o coração apertar. Hoje a fofoca é recheada de muitas coisas. Tem ensinamentos, vamos falar de um herói e, de novo, daquele recheio maravilhoso, picante, chamado hipocrisia mongoloide bolsonarista, tá? Quase um nome científico, né? Mongoloides, bolsonaristas, malafaios, costanetos. Ó, espécie de mongoloide acaba de ser catalogada, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos saber o que é emenda parlamentar. Você já ouviu falar sobre isso, mas quem sabe, de fato, realmente não entenda bem como funciona, né? O trâmite, da onde vem, quem paga. E eu estou aqui para isso. Eu vou te explicar de duas maneiras. A primeira é prática, com exemplo, é uma historinha. A segunda é um pouco técnica, mas também simplificada para que você entenda. Tá vendo a diferença da gente? Se fosse a mídia um canal bolsonaristas mongoloides, você não ia ficar sabendo de nada, você ia ser ludibriado e ia se aprofundar ainda mais nessa lama, nesse pântano da idolatria. Por quê? Canais bolsonaristas são uma indústria, né, de narrativas. Vamos lá. O exemplo prático. Emenda parlamentar paga pelo Executivo. O Executivo, no caso Brasília, certo? Governo Federal, é o presidente e a sua equipe, tá? Legislativo, eu, deputado e senador, tá bom? E o Judiciário, claro, tá lá o STF, né? Flávio Dino, Moraes Xandão, né? E os outros 9, né? Não podemos também esquecer do terrível evangélico. Mas vamos aqui, voltando aqui para a emenda parlamentar, tá? De forma simples e direta, com uma historinha. Eu sou o deputado federal Ronaldão, tá? E aí eu tenho um amigo que é da minha base, do meu partido lá, o prefeito Chiquinho, lá do município da Itabeba do Norte. O que eu faço? Existe um dinheiro, né, destinado aos deputados e senadores. Último ano, se eu não me engano, foi 50 bilhões. E já aprovaram para o próximo ano 60 bilhões. Tá? Vamos lá. Então eu pego essa emenda parlamentar, né? Pode ser individual ou de bancada. Mas eu vou utilizar aqui individual, tá? Eu vou destinar de forma direta, sem precisar de projeto ou uma burocracia danada. Eu vou destinar 5 milhões para a Prefeitura de Itabeba do Norte, lá do meu amigo Chiquinho, do meu partido. Por quê? Porque quando eu saio deputado federal, ele me apoia. E quando ele sai candidato a prefeito, eu apoio ele. Você tá me entendendo? E como faz para esse apoio dar certo? A gente vai comprar uns votinhos, tá? Mas de forma legal, tá? Institucionalmente correta, legalizada. Eu vou pegar 5 milhões desse dinheiro, desses bilhões, chamado emenda parlamentar, e vou direcionar em meu nome para a Prefeitura de Itabeba do Norte, do qual o Chiquinho, que é meu amigo do meu partido, ele é o prefeito. Quando ele receber esse dinheiro, ele vai comprar aquelas coisas prometidas, né? Que a emenda parlamentar foi destinada à construção de uma escola, compra de 2 micro-ônibus, material escolar e uniforme. E o Chiquinho, quando recebe esse dinheiro lá na prefeitura, ele realmente faz tudo isso. Ele compra os 2 ônibus, constrói a escola, material novinho, atualizado, né? Ó, e uniforme para todo mundo. Quando vai na época de inaugurar a escola e os micro-ônibus, a entrega, tudo, eu faço um evento. O Chiquinho vai me chamar lá e eu irei sair daqui de Brasília lá para Itabeba do Norte.
né? Lugar que eu fui 2, 3 vezes. Só vou lá em campanha, né? Pra eleger o meu amigo, claro. E depois eu vou lá pra ele sair abraçado comigo na cidade e dizer que eu sou o deputado federal dele, certo? Beleza. Nesse evento da entrega da inauguração da escola, entrega dos ônibus, né, o material escolar e os uniformes, eu vou estar lá em cima no palanque do lado do meu amigo prefeito, né, o Chiquinho. E de quebra eu vou levar também o meu deputado estadual, tá? Vai estar lá nós 3 em cima. Por quê? Porque meu deputado estadual vai dobrar comigo, pô. Toda vez que eu sair candidato, ele pede voto pra mim e vice-versa. Aquela lambança, né? Que a maior festa democrática do Brasil permite a gente fazer, certo? E lá no palanque o Chiquinho vai dizer: e sendo assim, eu quero agradecer aqui o meu amigo do peito, o Ronaldão, que olha só, eu não sei se vocês sabem, mas ele nem da região é. Mas, através do seu compromisso e a sua moral incorruptível e o seu passado ilibado, ele entende os problemas e as necessidades dos pequenos municípios, Brasis afora, dentro desses grandes, vários Brasis. A gente cai na loucura. Você acha que eu não vou voltar no Ronaldão? No Chiquinho? Nesse cujo nome ser aí deputado estadual? Claro que eu vou. Essa é a forma honesta de trabalhar com as engrenagens do sistema. Totalmente muito doido, duvidoso, mas esse é o jogo. Agora eu vou falar outra parte. Eu, Ronaldão, prefeito Chiquinho, Itabeba do Norte município, deputado estadual. Mando 5 milhões, Chiquinho já tá ligado, né? Ele já tem as empresas na mão ali, que já tá sabendo do combinado, já é de praxe. Então, quando chega esses 5 milhões que eu mando lá através da minha emenda parlamentar, né? Que o executivo pagou. Porque uma emenda parlamentar nada mais é do que um pedido de dinheiro diretamente para o lugar destinado. Tá bom? Vai estar lá descrito, vai fazer isso, assim, com o dinheiro, tá bom? Esse pedido chega até a equipe do presidente da República, aí ele fala, tem um negócio aqui, tal, esse é aliado, pode pagar. Paga, pô, o dinheiro cai lá. É assim que funciona, tá bom? No entanto, existe uma obrigação. Mesmo os deputados, senadores que não são aliados, é preciso pagar porque é obrigado por lei. Mas essa parte a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Então, quando o dinheiro chega lá nessa segunda versão aí, tá bom? Essa é a desonesta, tá? Quando esses 5 milhões chega lá na conta da prefeitura lá, o prefeito Chiquinho já sabe o que tem que fazer. Chama as empresas, né? Em caráter de urgência, para não precisar passar por licitação. Dá para fazer o esquema também, mas é muito mais complicado, né? Dá uma olhada nisso daqui, que é desse jeito aqui que funciona. Olha só. Ó, essa assessora é a assessora da Valéria Bolsonaro, prima do Bolsonaro, que é deputada estadual aqui em São Paulo, da região de Campinas ali. Escuta isso. Ele vai gastar 100k com a pista, entendeu? Com a coisa. E nós estamos dando 300. Desses 300 eu quero pelo menos uns 100. Entendeu? Não quero 10%, filho. Vocês não sabem fazer negócio? Se ele falou que ele vai gastar com o caminho 100, ele vai estar ganhando 200 e nós 30. Fui lá ver o local, só que por 10% não dá. Por quê? Porque você vai ganhar 200 aqui e a gente 10% de um trecho pequeno? Não, vai ter que ser dividido. Esses 200, 100 e 100. É 50% do 100. Do 100. Ele já vai ganhar do 100 que ele vai executar e do 100 que vai vir de lambuja. Entendeu? Mas nada certo ele fazer isso para abrir as portas. Entendeu? É isso, é 100 e 100. Entendeu?
100 e 100. Pronto, para abrir mais nas outras cidades. Amanda, boa noite. Aquela emenda deve estar alinhada, deve estar encaminhada para a deputada lá. Eu não sei, esses dias estava numa correria, a prefeita estava atrás das festas, romaria, muito compromisso, sabe? Mas se tiver alguma novidade, está faltando alguma coisa, foi feito um ofício, foi encaminhado dos 300 mil reais, você dá um alô, tá? Qualquer novidade amanhã. Você tá me entendendo? É desse jeito que funciona. Agora eu vou ler aqui para você de forma, né, técnica. Eu até escrevi aqui o textinho, tá bom? É uma leitura muito básica, mas é muito importante para esse vídeo, tá? Emenda constitucional dos parlamentares pagos pelo Executivo. Se refere principalmente à emenda constitucional número 86 de 2015, que tornou obrigatório o pagamento de uma parte das emendas parlamentares. Isso aqui, governo Dilma, né? Pode ser individuais e de bancada. Pagos pelo Executivo. Antes, discricionário. E a emenda constitucional 105 de 2019, aqui já é a emenda constitucional do governo Bolsonaro. Essa aqui é a dele. Que criou as emendas transferencial especial. Sabe o que é isso? É a emenda PIX. Tá? Esse tipo de emenda permite repasse direto a estados e municípios sem vinculação de finalidade específica, mudando a dinâmica de como o legislativo influencia o orçamento e a execução de obras e projetos, sendo um marco na relação entre os poderes. Foi aqui que o legislativo começou a fazer o executivo de refém. Mas como o Bolsonaro foi uma prostituta e se vendeu diretamente, sem intermediário pro diabo, né? Simplesmente visando a reeleição, ele abriu as portas do inferno com isso daqui, tá? E é aqui que entra um puta de um personagem que pra mim agora se transformou em um herói. A gente já vai chegar nele, tá? Você já deve estar imaginando o que é, né? Vamos fazer o contexto aqui e a evolução. Antes das emendas, o executivo decidia se pagava ou não as emendas sugeridas pelos parlamentares, usando-as como moeda de negociação política. Óbvio, né? Emenda Constitucional 86/2015, Orçamento Impositivo, estabeleceu que 1,2% da receita corrente líquida, que é o RCL, tá bom? Seria destinada a emendas individuais e 1% às emendas de bancada. Você tá entendendo? Bancada é o grupo ali de deputados ou senadores que pensam e agem da mesma forma que concordam. Entendeu? É o grupinho. Clube do Bolinha, né? Vamos lá. Tornando a sua execução obrigatória. Emenda Constitucional 105/2019, a emenda PIX do Bolsonaro, né? Que é a transferência especial. Permitiu que os recursos das emendas individuais fossem transferidos diretamente a estados e municípios como um PIX, exatamente como um PIX, sem vinculação de finalidade. Ou seja, uso livre, né? Uso livre. Aumentando a agilidade e o poder dos parlamentares, embora sujeito ao controle do Tribunal de Contas da União. Mas nós sabemos como isso funciona, né? Tá todo mundo... Vamos lá, emendas individuais. Cada parlamentar indica um valor para projetos e obras. Podem ser de execução obrigatória, com finalidade, ou transferência especial, livre, tipo Pix. Tô mandando dinheiro aí, entendeu? O que você vai fazer? Tô mandando um dinheiro aí. Emenda de bancada. Recursos destinados a projetos aprovados pelas bancadas estaduais, também com execução obrigatória, tá? Emenda de comissão e outras dependem de deliberação do executivo e não são impositivas. Qual é o impacto disso, né? Dizem que fortalece o legislativo, né? Só que aumentou o poder do legislativo
praticamente colocando o executivo como refém, entendeu? Se não pagar, a gente não vota nos seus projetos. Tipo o mensalão institucionalizado. Só que o dinheiro do mensalão era dinheiro de mendigo. Perto disso. Nós saímos dos milhões para dezenas de bilhões. Só que agora é legal, é institucionalizado, entendeu? Não há problema nenhum. O erro do Lula do PT, foi que eles faziam por trás das cortinas, utilizando dinheiro de desvio de obra, né? Mas qual que é a diferença disso daqui? Nenhuma. Quer dizer, dezenas de bilhões. E a cara de pau lavada, né? E aqui que entra a reportagem e a gente vai falar desse herói, tá bom? Vamos aqui. Presta atenção. O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu um trecho de uma proposta aprovada no Congresso Nacional que prevê a retomada de pagamentos de emendas parlamentares que não foram pagas desde 2019, mas inclui também emendas parlamentares que foram canceladas por falta de transparência no repasse de recursos. A retomada do pagamento foi incluída em uma proposta que foi aprovada na última sexta-feira no Congresso Nacional, que trata sobre corte de benefícios tributários. Ou seja, esses pagamentos de emendas parlamentares foi incluído nessa proposta como um jabuti, que é o jargão que é usado quando uma proposta é estrategicamente inserida em outra proposta que está prestes a ser aprovada, mas que não tem nenhuma relação entre uma e outra. O projeto prevê o pagamento dessas emendas até o fim de 2026, no valor de cerca de 3 bilhões de reais. Essa decisão do ministro Flávio Dino atende a uma ação que foi apresentada no STF pelo partido Rede e por parlamentares do PSOL, apontando que nesses 3 bilhões de reais, 1 bilhão é só de emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. O orçamento secreto que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por não demonstrar regras de transparência e de rastreabilidade no repasse desses recursos. As emendas de relator deixaram de existir, inclusive, depois que o STF passou a determinar que isso é inconstitucional. A proposta aprovada no Congresso veio aqui para o Palácio do Planalto, para análise do presidente Lula, que tem até o dia 12 para sancionar essa proposta ou vetar. Para o dia seguinte, no dia 13, foi marcado um julgamento no plenário virtual do STF para analisar essa liminar do ministro Flávio Dino. Até lá, fica valendo a decisão do ministro que suspendeu esse jabuti que permite o pagamento de emendas do orçamento secreto. Na hora de destruir com a sociedade, com os recursos, com os impostos, eles se unem. Não existe briga ideológica nessa hora. Você acha que essa classe está interessada em resolver os problemas e os desafios da sociedade? Não. Esse dinheiro, esses quase 3 bilhões de reais, iriam ser exclusivamente dedicados à reeleição de cada qual, de forma direta e indireta. E na parte indireta, sustentar vagabunda, usar droga, fazer orgia, comprar mansão, cobertura. Você tá me entendendo, cara? Então é por isso que eu falo. Ideologia não existe. Comunismo, socialismo, direitismo. O que existe é o dinheirismo. E toda essa briga ideológica dentro da classe política, eu digo dentro da classe política, daqueles que ocupam cargos de forma eletiva, né? Participaram de eleições, esses caras aí não têm compromisso com a população. E é aqui que entram os heróis da pátria, tá? Olha só o que eu estou falando hoje. Até ontem esses caras pra mim eram o câncer, o chorume do Estado brasileiro. Mas não. E não é por causa dessa reportagem que eu cheguei a essa conclusão. Já são várias. Eu venho percebendo esse movimento já há muito tempo. E a minha opinião aqui não é algo deliberadamente fruto, né, de fofoca, opinião esdrúxula ou sem qualquer compromisso. A minha opinião aqui é baseada em fatos. Nas últimas coisas que vem acontecendo dos últimos 3 anos pra cá.
Se não fosse o judiciário, nós já estaríamos dentro do abismo. Então é o seguinte, cara. Não existe lado político. Só existe o benefício do cidadão. Você acha que eu, como deputado federal, vou chegar lá pra arrumar briga, dar discurso ofendendo o partido lá ideológico? Eu vou utilizar a minha bela oratória, o meu poder de persuasão para defender o meu projeto ou defender qualquer outro projeto que vá beneficiar a sociedade. Você acha que eu vou para lá arrumar briga, lacrar na internet? Não vou. Se precisar apertar a mão do capeta lá, eu apertaria para aprovar um projeto. É aquele negócio, eu posso estar no sistema, mas eu não preciso fazer parte do esquema. Você tá me entendendo? É isso. Flávio Dino, o último herói de 2025. Esse cara foi foda nessa decisão. E parabéns pela rede e pelo PSOL também. Entraram com mandado de segurança, suspendendo o trecho. Estavam atentos, né? A tramóia. Tanto o relator, que é do PP, quanto o senador Randolfo sabiam disso. Põe aí no meio, vai que passa. Quase. Flávio Dino, o herói de 2025. Parabéns. Parabéns.